Chegamos à marca de 50 episódios do Plano Real. Ouvintes, eu vou contar pra vocês que produzir conteúdo de forma independente é um treco difícil, mas vale a pena cada segundo. Minha ideia ao criar o podcast Plano Real foi reduzir a complexidade dos assuntos envolvendo o mercado financeiro e meios de pagamento. E não existe recompensa melhor do que receber uma mensagem de alguém querendo dicas de como aprender mais sobre um assunto que ouviu aqui no podcast. Vocês já estão acostumados com o formato do Plano Real. São 10 minutos por episódio, onde cada programa eu defino um assunto e eu tento te ensinar os seus principais conceitos ali da forma mais didática possível, sem termos técnicos ou palavras difíceis. Eu quero que o conhecimento sobre o mercado financeiro seja acessível para todo mundo, independente de quem aperte o play. Porém, 49 programas depois, eu vou quebrar esse formato, mas com um bom motivo. Pela primeira vez no Plano Real, a gente vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com a Priscila Cole Wilkins, que por 16 anos trabalhou no Banco Central do Brasil e hoje é economista sênior no Bank for International Settlements, o BIS. Cada episódio do Plano Real sempre focou em algum produto ou funcionalidade. Hoje, a gente vai focar em pessoas, mais especificamente na história e carreira da Priscila. Eu quero que a história, os desafios, oportunidades e decisões que ela compartilha nesse episódio te incentivem a abrir mais uma aba no seu navegador e que você busque sempre aprender mais sobre o nosso mercado financeiro e meios de pagamento. Depois da vinheta, a Priscila se apresenta e a gente começa o bate-papo. Plano Real Entrevista com Gabriel Falck. Priscila, antes de mais nada, mega obrigado por aceitar esse convite, por dedicar alguns minutos para conversar com a gente. Olha, nem que eu tentasse um par de vezes, eu não conseguiria fazer um trabalho tão bom de te apresentar quanto você mesma. Usando quantos tweets você quiser. Será que você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Claro. Gabriel, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu já começo dizendo o que você já disse, que eu sou atualmente economista sênior no BIS, que é o Bank for International Settlement, ou o Banco de Compensações Internacionais, em português, assim, mais conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais. Mas antes de continuar e falar um pouquinho também da minha história, chamar atenção para um negócio que eu acho que você vai perceber ao longo da nossa conversa, que a minha trajetória não foi super linear, não. Eu sou formada em engenharia de produção pela Poli, comecei como engenheira, eu estagiei em marketing na Unilever, quando ela ainda era chamada de GC Lever, então, o que entrega muita minha idade. Vendi sabonete, vendi Dove. Então, você vê como a carreira começou. E depois de ser estagiária nessa indústria de consumo, eu fui ser sócia do meu pai numa empresa de consultoria de tecnologia da informação, trabalhando um monte com ciência de dados. Naquela época nem chamava, não era esse nome bonito, não. Era... trabalhar com dados. E foi uma experiência super bacana que eu tive de 6 anos. E aí foi onde eu entrei no Banco Central. Falaremos mais, inclusive, sobre esse processo logo mais, ouvinte. Então, aguente firme. Tive um hiato de 2 anos em que eu saí do Banco Central para fazer um mestrado nos Estados Unidos, um mestrado em administração pública com ênfase em finanças e economia na Universidade de Cornell. Tive um mega privilégio / sorte de voltar do mestrado e participar dessa incrível maravilha do mundo que é o Pix, que a gente comemorou 2 anos agora. Coração super orgulhoso de ter feito parte desse projeto que é inspiração para o mundo inteiro. Por onde eu passo, todo mundo me pergunta o que é, o que a gente fez, qual é o segredo do sucesso. E aqui agora eu estou no BIS, na verdade, com uma perspectiva bastante diferente do que eu fiz nos últimos 2 anos, que é no Departamento de Economia e Pesquisa do BIS, que é o MD, na unidade de Inovação e Economia Digital. A gente está aqui discutindo internacionalmente quais são as tendências para a economia digital e inovação no mundo financeiro. Que incrível, Priscila, que incrível. E, particularmente falando, é um privilégio estar conversando com você. Na minha trajetória, eu sempre trabalhei em fintech, empresa do mercado financeiro, e eu estava na outra ponta, enquanto você estava como Banco Central pensando no Pix, eu estava como um participante direto, olhando como que a gente ia colocar essa solução para o mercado, para o usuário. Então, é um grande prazer estar conversando com você. Mas, a gente falou bastante parte técnica aqui,
Mas eu acredito que esse episódio, ele tem um potencial super grande, principalmente, acho que de inspirar quem tá ouvindo e principalmente incentivar o aprendizado sobre o mercado financeiro, porque, querendo ou não, ele é um mercado que muitas vezes tem uma certa barreira à entrada, uma complexidade de assuntos. E eu queria entender um pouquinho mais da trajetória da Priscila. E aí eu queria voltar um pouco mais em um momento da carreira que todo mundo passa, quem tá ouvindo principalmente, que vai ser a escolha do nosso curso de graduação. E talvez seja uma das primeiras grandes escolhas que a gente faz aqui na nossa vida. Contudo, você mesmo falou que se formou em engenharia, depois vendeu sabonete e foi trabalhar no Banco Central. Então a gente sabe o quanto que existe uma influência super positiva na graduação que a gente faz, mas não necessariamente ela vai ditar onde vamos trabalhar. E voltando para a época que todo mundo ama, que é a época do vestibular, a Priscila já queria trabalhar com o mercado financeiro? Você já passava na tua cabeça quando você escolheu engenharia de produção naquela época? Como foi esse processo para você? Voltando para trás, considerando que hoje você está no Banco Central dos Bancos Centrais, como é que você reflete para o momento lá da tua graduação? O pior é que mercado financeiro sim passava na minha cabeça. E eu diria de uma forma muito mais romântica do que de fato eu imaginava na época. E aí eu vou puxar até talvez um pouco da questão de contexto social, do que o mundo vendia pra gente, do que era, né, que era bacana, era chique trabalhar no mercado financeiro. A minha visão de mundo, ela era tão pequenininha, assim, que eu achava que eu queria ir no mercado financeiro porque eu assisti um filme que chama Presente Grego, com a Diane Keaton, ali atrás, que eu acho que, assim, 90% do povo que está ouvindo não vai nem saber do que eu estou falando. O que me fez apaixonar na época pelo mercado financeiro foi ver aquela mulher super bem sucedida com um escritório, assim, lá em Nova York, sabe? Com aquela Manhattan no fundo, Eu falei, cara, é isso que eu quero. E é isso, o mercado financeiro vai o que vai me proporcionar esse negócio, mas eu não tinha ideia do que era. Então eu já tinha um pouco essa ideia na cabeça de que talvez fosse isso, mas assim, pensando retroativamente, era muito menos o mercado financeiro, mas uma carreira mais executiva, que era algo que eu acho que eu tinha esse interesse. Mais esse perfil de trabalhar num ambiente corporativo, eu diria até. O mercado financeiro era quase acessório na minha escolha nesse sentido ali atrás. Eu acho que nós somos um pouco da construção do nosso passado. Então, eu fui influenciada pelo fato de a minha família ser de engenheiros. Meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro, meus primos são engenheiros, meu avô é engenheiro. Então, eu não conhecia outro mundo, né? Sim. Fica um pouco limitado àquilo que nos é exposto. E engenharia foi aquilo que me foi exposto. Junta com isso o fato de que eu tinha alguma facilidade, sim, nas matérias de exatas. Então, meio que cara, não tem muita opção, é isso, vai lá para engenharia, e assim, engenharia vai te permitir para mercado financeiro, e foi assim, uma das poucas coisas que eu pesquisei quando eu estava escolhendo carreira, era de que, na verdade, engenharia de produção, mais da metade do povo que saía de engenharia de produção ia para o mercado financeiro. Cara, então ia para o mercado financeiro. E Priscila, em economia, a gente brinca que engenheiro de produção é responsável por roubar metade dos trabalhos do economista, sabe? Tá vendo? Aí, ó. Mas é muito verdade isso que você traz, que é o contexto familiar de onde a gente é inserido, criado, versus o que a gente tem de aptidão ou desenvolvimento do que nos interessa. E aí meio que uma matemática muito de padeiro, né? Não tem essa escolha muito romântica ainda do que vai acontecer. E pensando que a engenharia de produção, ela te aproximaria, digamos, do mercado financeiro, como que foi a tua primeira experiência de efetivamente trabalhar em uma empresa que tinha ali conexão e correlação com o mercado financeiro? Eu acho que isso vai, na verdade, de novo, super tortuoso. Em algum momento a gente vai chegar lá, porque eu tô aqui, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que muito da carreira, eu tive um pouco dessa tensão entre work-life balance, que a gente até vai falar um pouquinho depois, eu acho. Uhum. E eu acho que muitas das escolhas foram me levando para onde eu fui, porque eu fui pesando carreira, vida pessoal, é isso que eu quero, não é... Junto com o autoconhecimento, você vai se descobrindo também sobre que, de fato, aquilo que você gosta, o que você não gosta. É só exatas mesmo que eu gosto? Será que não tem pessoas envolvidas nessa história? Trabalhar com marketing foi um pouco... Não é só isso. Engenharia é muito duro, eu quero ver outra coisa que não é só engenharia. Então, tem um processo de autoconhecimento, eu acho, que permeia um pouco dessas minhas decisões ao longo da minha carreira. E o primeiro contato que eu fui ter com o mercado financeiro foi na empresa de consultoria de TI que eu tive. Onde estão as grandes oportunidades de tecnologia, né, de grandes tecnologias? É no mercado financeiro.
Totalmente. Então, assim, boa parte das grandes vendas de tecnologia, de banco de dados, de mensageria, estão no mercado financeiro, né? Então, a gente prestava muito serviço na época para dados e muitos dos clientes eram clientes do mercado financeiro, eram bancos, né? Então, foi onde eu comecei a ter um pouco de familiaridade, muito mais pelo lado da prestação de serviço e do provedor de serviço de tecnologia para... Do que necessariamente estar dentro de uma instituição financeira trabalhando ali. E foi onde uma das pessoas que trabalhava lá na empresa com a gente falou assim, como aqui? Tipo, Introdução ao Mercado Financeiro. Acho que é importante você ler esse livro aqui. Veja o que você acha. Ver o que você acha, assim, só para a gente entender mais ou menos o que é o mercado financeiro, né? Então foi acho que o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi nessa empresa de consultoria. Até porque quando você presta serviço nessa área de dados, você tem que entender um pouco a estrutura, a arquitetura de dados de um banco de dados, de uma instituição financeira, você tem que entender do modelo de negócios, né? Então, foi o começo da minha exposição com o mercado financeiro, não necessariamente de uma forma super técnica. Foi com uma visão um pouco mais de prestação de serviço de tecnologia. Quando muitas pessoas se aproximam, seja em algum evento ou LinkedIn, seja o que for, e perguntam formação acadêmica, eu respondo economia. E muitos associam que graduação em economia é equivalente ao que as pessoas veem em mercado financeiro, e aqui colocando um pouquinho de culpa, o que os seriados nas plataformas de streaming diz que mercado financeiro é, ou que economistas fazem, na verdade. Só que a verdade é que das milhares de horas de graduação que a gente tem, é muita teoria econômica, é muito história econômica, o que é muito importante, não me entendam errado, não me arrependo nem um pouco da graduação, acho que me transformou muito como profissional, mas a verdade é que a quantidade de disciplinas focadas efetivamente no mercado financeiro são poucas, e aí existem outras maneiras e outras formas de se começar a aprender sobre o mercado financeiro. Quando chegou o momento da tua carreira, onde você precisou começar a estudar mercado financeiro, te deram o livro Introdução ao Mercado Financeiro, você leu, gostou e pensou, putz, preciso cair um pouquinho mais de cabeça. Você lembra quais foram os primeiros passos que te ajudaram a entender um pouco mais em detalhes como que o mercado funcionava, seja curso, seja livro, como que você pensou, ok, estou trabalhando com prestação de dados para bancos, preciso entender um pouquinho melhor o modelo de negócio, preciso entender como que essa galera grande aqui do Brasil funciona, para onde que eu consumo essa informação? Que pergunta boa, e eu acho que assim, não tem um jeito certo de fazer. Eu vou dizer que eu acho que tem duas formas, e aí você descreveu uma que é sair da teoria econômica e entender onde o mercado financeiro encaixa dentro da teoria econômica, né? Você tem o mundo real, a economia real rolando lá, o mercado financeiro, como é que essa história se conecta? E tem a outra que foi um pouco a minha abordagem, que é tem aqui um problema de dados que você precisa resolver e aí você começa do detalhe para o maior. Então, tem desde essa abordagem top-down e da abordagem bottom-up, né? Então, eu, particularmente, dada a minha história, eu fui bottom-up. Eu fui entendendo, cara, o que eu preciso entender aqui para resolver esse problema. Então, eu fui entendendo detalhes e, aos poucos, conectando as informações para poder chegar no mais amplo. Enquanto tem gente que sai do mais amplo e deixa eu ver como é que eu chego lá e vou entender esse detalhe específico que me chama atenção, né? Eu acabei entendendo de detalhes de estrutura de dados, e aí isso já junta um pouco com a experiência que eu tive já no Banco Central. Eu passei quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, trabalhando com o SCR, com crédito, com a base de informações de crédito, esse sistema de informações de crédito do Banco Central, que é uma das bases mais ricas e um dos sistemas mais ricos do mundo também. A gente não é só referência em PIX. Com certeza. A gente é referência em diversas outras coisas no sistema financeiro. No sistema financeiro internacional, e o SCR também é um deles, assim, super também orgulho de ter participado do desenho da base, inclusive. E é isso, assim, você parte de uma necessidade de entender como é que funciona toda a parte de crédito do país, e a partir disso eu fui construindo o meu conhecimento. Então, no meu caso, como eu vim uma carreira meio não ortodoxa, eu diria, eu fui aprendendo os pedaços para depois juntar esses pedaços em algo um pouco mais amplo.
Mas essa estratégia ad hoc, né, eu acho que ela é muito benéfica pra gente, porque quando alguém questiona como é que você aprende alguma informação sobre o mercado financeiro do Banco Central, a resposta que eu sempre dou, a fonte tá lá. O Banco Central, a documentação do Banco Central tá lá. São milhares de páginas? São milhares de páginas, mas tá lá. Eu acho que antes disso é muito perguntar o que você gostaria de aprender dentro desse mercado. Se você entende o leque e a abrangência que o Banco Central próprio tem, não só de Pix vive Banco Central, né? Na verdade, é o oposto. O Banco Central tá aqui já há muitas décadas com muitos outros produtos que não deixaram de ser olhados e cuidados pelo Banco Central. Então, acho que é interessante entender muito o que você gostaria de aprender dentro desse mercado e, com toda certeza, aí fica muito mais fácil você afunilar o teu conhecimento e como que você vai se aproximar dessas informações, né? E, Priscila, tem um outro ponto que eu, há praticamente anos já produzindo Plano Real, eu seguro uma batata quente no meu colo que eu queria dividir ela com você um pouquinho, porque são perguntas que eu também tenho um pouco de dificuldade de responder, ou de ser um pouco diplomático nessa minha resposta, então eu quero que você me ajude nisso, que é sobre trabalhar com o mercado financeiro, principalmente porque eu falo bastante de fintechs, eu nunca trabalhei em um banco tradicional, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia que trabalham dentro do mercado financeiro, e as pessoas me perguntam sobre trabalhar no mercado financeiro, como dar o primeiro passo, porque todo mundo assume, você é formado em economia, necessariamente trabalhar no mercado financeiro é fácil, ou só pessoas que têm a nossa formação trabalham no mercado financeiro, e não é uma verdade. Quando a gente vê a formação dos profissionais que estão ali do nosso lado, a gente tem uma galera muito plural e muito diversa. Então, a primeira pergunta, na verdade, eu vou emendar as duas e você responde na ordem que quiser, precisa ter formação em alguma área correlata a finanças para trabalhar em mercado financeiro? E se precisa gostar de matemática, pessoas de humanas podem trabalhar com finanças ou não podem? Resposta simples? Não precisa. Podemos passar para a próxima? Não, vamos lá. Eu tenho, inclusive, colegas aqui que estão como economistas aqui, que têm formações diversas, inclusive em veterinária. Olha! Você tem ideia, né? Assim, não precisa ter uma formação específica. É claro que você tem que ter afinidade. Formação e afinidade são coisas diferentes. Agora, se você não tem afinidade nenhuma e não tem nenhum interesse, aí, de fato, não tem futuro. E aí é uma questão até de escolha pessoal, de realização profissional. Mas não tem necessidade de ter essa formação essencialmente, né, bem mais quadrada, finanças, eu preciso fazer economia. A caixinha tradicional, né? Não existe essa necessidade. Até porque eu tenho, para mim, filosoficamente, de que a gente coloca as coisas na caixinha para simplificar, mas o mundo não funciona em caixinhas. De forma alguma. Finanças, você precisa entender comportamento das pessoas. Algo que eu me apaixonei quando eu estava assim, eu fiz um mestrado em administração pública, com ênfase em finanças, economia e estudei psicologia. Para mim, ou seja, economia comportamental. Você pegou economia, colocou psicologia e economia comportamental. Exatamente, a minha tese é economia comportamental. Você precisa entender como as pessoas elas vão se comportar, como é que você vai modelar o mundo, que é a intenção de economia, criar modelos, vamos criar modelos, sendo que você não tem a menor ideia de como as pessoas vão se comportar. Então, precisa, assim, finanças como um todo, ela vai se beneficiar de ter uma abordagem multidisciplinar, de você entender as pessoas individualmente, de você entender as pessoas como um coletivo, de você entender quais são os incentivos, inclusive, para quem está no sistema financeiro, para o setor privado, para o setor público. Então, tudo isso requer tanto conhecimento matemático, e aqui eu tenho colegas que eu divido aqui parede, que alguns são extremamente focados em econometria, em rodar modelos empíricos, mas tem gente aqui que está muito mais na parte de teoria, a gente tem gente aqui no BIS que está trabalhando com inovação, implementando tecnologia, e tudo isso colaborando. Tanto é que estou eu aqui num departamento que é praticamente de pesquisa, trazendo uma diversidade de pensamento para a discussão de inovação e economia digital, justamente porque existe riqueza em não estar dentro das caixinhas. Eu entendo que não tem necessidade, tem espaço, só precisa ter afinidade e interesse. Priscila, eu acredito que trabalhar ali no Banco Central foi um marco muito importante para tua carreira, mas antes de você chegar lá, e você até deu alguns spoilers pra gente ali, você falou que trabalhou na Unilever, trabalhou na consultoria ali junto com seu pai, se não me engano, uma empresa talvez um pouco mais familiar, ou pelo menos em conjunto ali com teu pai.
Em termos de desafios e aprendizados pessoais aqui, talvez não sendo tão pragmático na parte do que você viu lá dentro, mas como que você se desenvolveu, como que essas experiências foram importantes para o teu desenvolvimento. O que você acredita que foi mais relevante nessas experiências até você entender, ok, quero prestar concurso para o Banco Central, é para lá que eu quero tentar carreira? Acho que o grande aprendizado está no fato de que existe muito mais do que só o técnico, o objeto de estudo. Então, a gente está aqui falando de finanças, assim, como é que eu vou estruturar um produto financeiro? Acho que tem muito mais do que só a questão técnica. Então, como uma estagiária de uma empresa grande, na base da pirâmide corporativa, eu acho que assim, você se dá conta primeiro de que você é uma peça de uma estrutura bem grande e você tem um pouco da noção de como é importante ter processos, de ter algum tipo de padronização de processos, né? Como é que eu vou interagir com uma outra área? Então, você começa a ter a noção de como funciona o mundo corporativo e de, inclusive, apreciar um pouco de burocracia, daquela saudável. Burocracia, por si só, ela não é algo ruim, ela vem para organizar e padronizar para que não seja a festa do abacaxi. Então, assim... Tem um motivo para ela estar lá, né? Existe um motivo. É que a gente muitas vezes usa burocracia de uma forma muito pejorativa, mas a burocracia, por si só, ela vem para padronizar os processos de uma forma benéfica. Você começa a apreciar um pouquinho a necessidade disso quando você tem 3 pessoas, é fácil coordenar. Quando você tem 5.000 pessoas, coordenar, você precisa de um mínimo de estrutura. Então, eu acho que ter participado, ter feito parte de uma empresa gigantesca, me fez entender um pouco, eu acho, dessa necessidade. Por outro lado, aquele shift enorme de ter sido empresária numa microempresa pequenininha, familiar, como você comentou, te dá uma noção do processo como um todo. Você não é só um pedacinho, eu tive que varrer chão, passar café. E não só isso, eu tive que preparar apresentação, sentar com o CEO, fazer proposta comercial, ter que criar estrutura de tudo um pouco ali para os consultores que a gente contratava, estabelecer meta de vendas, de tudo um pouco. Também te faz ter um pouco dessa noção de como é que funciona o todo. Então, eu tive desde a experiência de ser a base da pirâmide, de ter que tocar o negócio como um todo. Então, isso eu acho que, de alguma forma, me preparou antes da minha carreira do Banco Central. Legal, porque isso também acho que te dá uma flexibilidade, talvez uma visão até um pouco mais holística, de tanto trabalhar em um escopo um pouco menor, e desde você também ter uma interdependência com uma empresa global, e também as responsabilidades, acho que de toda essa conexão, porque no episódio ali, tá, do Banco Central, que eu até já vou mencionar qual é o número, quando eu falo e explico um pouco sobre a funcionalidade, de por que o Banco Central tá aqui, eu falo muito abertamente que, assim, que a função do Banco Central tá aqui, não tá para defender banco. A função do Banco Central tá aqui para defender o interesse das pessoas. É pra gente que o Banco Central existe, para nos proteger, para pensar nas pessoas e na população. E eu brinco que parece que o brasileiro ele não tem uma memória muito boa, porque quando eu vou bater um papo sobre Pix, por exemplo, eu pergunto, putz, como é que você fazia transferência bancária, ou a frequência de transferência bancária que você fazia antes do Pix? As pessoas abominavam fazer transferência bancária, seja por taxa, por demora, por problema de conciliação, nenhum banco queria receber, era fora de cogitação. E hoje em dia o Pix se tornou algo tão próximo, algo parece tão natural, parece que ele tá com a gente já há tanto tempo, é um amigo tão próximo nosso. E é interessante ver esse desenvolvimento e como que isso te ajudou a chegar nesse teu momento. E aí até o episódio ali onde eu falo do Banco Central, que é o número 23 aqui do Plano Real, uma das coisas que eu falo sobre as responsabilidades, quem tá lá, quando surgiu, por que é que surgiu, eu não comento no episódio como é que faz para chegar lá. Então eu queria entender como que foi a tua trajetória para chegar lá no Banco Central. Inclusive, acho que é até legal para o pessoal ter uma visão, né? Quais que são os passos até a aprovação que um candidato a uma vaga para o Banco Central precisa passar. Essa foi mais uma daquelas serendipidades da vida. Na verdade, teve uma grande amiga que trabalhava comigo na empresa de consultoria e ela foi para o Banco Central. Ela, Pri, você já pensou? Dá uma olhada. Acho que tem tudo a ver. Tua cara, tá aqui. Mandou um edital para mim. Olhei, pensei, repensei, no último dia eu me inscrevi. Meio ainda sem muita certeza, porque a gente como empresário, um mundo quase oposto. Concurso público? Serviço público, funcionário público. Eu sou empresária, eu represento tudo o que um funcionário, contra o que é um funcionário Sim. público. Então, assim, rola até aquele preconceito contra o serviço público, como a gente vê muito, em muito discurso.
Para mim foi uma transição, assim, até meio com cuidado, não sei, vou ou não vou. Uhum. E aí, eu acho que eu fui, aos poucos, entendendo que era uma etapa da minha vida que talvez valesse a pena investir nisso. E aí me inscrevi, assim, aí tem o edital com todas as regras, e basicamente o edital estabelece quais são os tópicos que eles vão colocar em uma prova, é um concurso vestibular, tudo de novo. 2.0 ali, achou que acabou, achou errado. Exatamente, vestibular 2.0. Eu acho que isso liga, inclusive, com a conversa que a gente teve anteriormente. Você precisa só ter uma graduação para ser analista do Banco Central. Você pode ter se formado como dentista, e a gente tinha dentistas lá trabalhando no Banco Central do Brasil, olha. No Banco Central do Brasil. E é uma chance, inclusive, de você dizer, olha, estou repensando a minha carreira e se eu entender do assunto bem o suficiente, eu consigo falar. E a prova, ela é bem focada. Você precisa entender sobre contabilidade de Banco Central, contabilidade de banco, macroeconomia, microeconomia. Então, é uma prova bem abrangente. Claro que depende um pouco do foco. O Banco Central como um todo, ele vai decidir, olha, a gente está precisando de analistas nessas áreas, então, eventualmente, eles vão focar uma prova um pouco mais para uma área onde há necessidade de recrutamento. Eventualmente, por exemplo, pode ser que, olha, nosso departamento de informática, que inclusive é um departamento incrível, está precisando de gente, eventualmente vai ter, e de vez em quando tem mesmo, concursos que são voltados para a área de informática. Vai ter uma cara diferente da prova que eu fiz. Mas é, essencialmente, uma prova em que é aplicada para todo mundo, organizada por uma entidade, tipo uma organizadora. Uma FGV da vida, alguma coisa assim. Essas fundações que organizam provas. E aí, saindo o resultado, de uma forma super objetiva, eles chamam para dentro do Banco Central para um treinamento. E aí, uma etapa só? É uma etapa só, normalmente, e essa segunda etapa, que já é dentro de um treinamento, você vai meio que dizer se você passa ou não, né? Tem uma outra prova depois disso, depois de algumas semanas de treinamento, para dizer, não, você está apto para, de fato, tomar posse ou não tomar posse. E você lembra para qual área que você entrou quando você prestou concurso? Eu sou filha do assalto ao Banco Central de Fortaleza, na verdade, Gabriel. Conte-me mais, por favor. Sou do concurso de 2006, que foi organizado quando um departamento de segurança foi criado pós-assalto ao Banco Central de Fortaleza. E, apesar de não estar isso claramente descrito no edital, eu entrei no departamento de segurança, não sabia, na verdade, que era para isso. Que o edital, ele é genérico. Pelo menos foi naquela época, então eu entrei numa área que era mais administrativa, porque era um pouco da minha vida pregressa, né? Então eu estava vindo de administrar uma empresa, então eu prestei para a área administrativa porque era algo que tinha mais a ver com o meu passado. E aí eu entrei e fui parar no departamento de segurança, que era algo que eu não esperava. Então, assim, sou filha do assalto ao Banco Central de Fortaleza. Como a gente está falando bastante sobre carreira, um pouco desse teu desenvolvimento, o mercado financeiro, ele é, até certo ponto, um segmento bem técnico, mas não é só de hard skill, de entender a regressão linear, macro e micro, que um profissional dessa área vive. Como que você entende entre o equilíbrio da hard skill, ou seja, ler e aprender sobre algo muito específico dentro do Banco Central ou dentro do mercado financeiro como um todo, e uma soft skill ali necessária para o desenvolvimento pessoal, comunicação? Existe algum sweet spot, algo onde essa gangorra fica perfeitamente equilibrada para um profissional desse mercado? Como que você enxerga esses desafios? Eu vou te dar a minha resposta, que pode ser muito diferente de se você fizer uma enquete por aí. Eu acho que cada um vai responder um negócio diferente. Mas aqui é a entrevista da Priscila, então eu quero a sua resposta. Então tá. Se eu te perguntar, vou te devolver com uma pergunta. Ai, meu Deus, não tô preparado. No seu curso de economia, quantas cadeiras você estudou sobre CBDC? Quantas cadeiras? 0. Tá. É o que a gente tá, é a discussão do momento, né? Sim, perfeito. Aí, até para o pessoal, só para entender, a CBDC, a gente está falando um pouco do real digital, a gente está falando sobre a emissão das stablecoins, tá? É moeda de Banco Central, moeda digital de Banco Central. Isso aí. É um dos assuntos super quentes do momento que ninguém estudou na faculdade. Você tá tendo que correr atrás disso sozinho, não tá? Correr atrás de material, correr atrás de paper, correr atrás de literatura, correr atrás de podcast, apresentação, sozinho.
para mim, essa balança aí do hard e do soft skills é 90% soft skills, considerando que 90% inclui a sua capacidade de aprender sozinho. Eu estou numa unidade que é de inovação e economia digital. O que eu aprendi na faculdade 20 e tantos anos atrás não tem nada a ver com o que está rolando hoje. Se eu não tivesse essa capacidade de me desenvolver, de me adaptar, é impossível estar aqui. Eu acho que assim, essa balança dos soft skills e hard skills, ela inclusive é importante, assim, a gente vive falando que, olha, a AI vai acabar com os empregos do mundo, o seu emprego daqui a pouco não vai existir mais. Para alguns dos empregos é verdade, pode até ser realidade que isso vai acontecer. Agora, para outros, pode ser que não, mas Sim. A capacidade de adaptação certamente é o que vai ser importante para a sua carreira indo para frente. Isso, para mim, é soft skill. E aqui, Priscila, eu trago, acho que muito... Eu gosto de enxergar... Eu sou um otimista. Eu gosto de enxergar as coisas pelo copo cheio. E eu acho que essa mentalidade, ela é essencial e é uma das coisas que mais me anima em trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro. Porque eu trabalho quase uma década, 7, 8 anos, talvez, nesse segmento, desde que também estou estudando um pouco sobre isso. E é impressionante ver o quanto o mercado evoluiu nesse meio tempo. E o primeiro produto que eu comecei a trabalhar foi, por exemplo, o boleto bancário, um produto que já existe há décadas aqui no Brasil também, dentro, claro, do segmento de meios de pagamento. E pensando para o futuro, pensando em tudo que a gente ainda tem por ver, e principalmente por estar hoje aqui num país que realmente tem uma instituição tão preocupada com esse desenvolvimento dessa tecnologia, o acesso, e colocando sempre o brasileiro no centro da discussão, eu sinto que, independente da tua formação, do que você é bom, se você tem medo, né, voltando para aquela pergunta, tu precisa ser bom em matemática, posso ser de humanas e trabalhar em Banco Central, eu acho que as oportunidades de fazer com que o mercado cresça e se desenvolva não estão atreladas ao que você leu na tua faculdade, no teu terceiro ano, segundo período, daqueles professores específicos. Tá atrelado o quanto que a gente está correndo agora para entender como construir um país melhor, um sistema financeiro melhor para o futuro. E aí, só puxando isso daí, eu tenho 2 filhas. E aí, o que eu mais acho que é importante e a gente estimula muito em casa, que é você aprender a aprender, você saber entender o seu processo cognitivo, porque isso é o que te vai fazer adaptar bem o suficiente para as coisas que a gente nem sabe o que são. O que está sendo ensinado agora para elas não vai ser o que elas vão trabalhar daqui a 20 anos. Então, elas precisam ter essa capacidade de incorporar tudo isso que elas estão aprendendo, não só pelo conteúdo, mas pelo meta, sabe? Pela estrutura de pensamento. Então, isso é algo que eu acho que é super importante. Foi uma das coisas que eu estudei no mestrado, que é pensamento sistêmico, que é você dar um passo para trás e entender a estrutura do que está acontecendo. Sim, modelos mentais, né? Exato. E para mim isso é 100% soft skill, né? E essa capacidade de adaptação. As pessoas numa multinacional no Brasil, as pessoas numa empresa familiar, as pessoas no serviço público e as pessoas no ambiente internacional, que foi a minha carreira, são completamente diferentes. Ter a habilidade de lidar com essas pessoas, entender os padrões de comportamento e como melhor fazer e colaborar com todo mundo, para mim, é mais importante do que você, de fato, conseguir realmente rodar aquela regressão linear do modelo. Não que isso não seja importante, eu não estou falando que isso não é importante. Dependendo da área que você for escolher, importantíssimo que você faça isso extremamente bem. Que você entenda o que isso significa, principalmente, né? Porque hoje a gente também tem tecnologia e software para fazer o trabalho árduo pra gente. É isso aí. Perfeito. Você comentou que você é mãe, tem 2 filhas, e o escopo na tua carreira, né, de responsabilidades sempre foi muito robusto e não ficou menor ao longo do tempo, com os desafios do Banco Central e hoje dentro do BIS. E você falou muito na palavra work-life balance. E esse aí é um assunto que eu não digo que é do momento, mas é de vários momentos, porque ele nunca deixa de sair em voga e eu acho que também não deve deixar de sair, porque isso é muito importante pra gente, pra saúde psicológica. Como que você, Priscila, lida com a dinâmica do work-life balance, ainda sabendo que aí no momento atual você principalmente fez uma mudança não só de transação de empresa depois de 16 anos, mas também fez uma mudança de país, o que é algo muito complexo, uma tomada de decisão muito importante para tua carreira. Como equilibrar isso? Ou como que você lida com essa tentativa de equilíbrio, pelo menos? Não existe romance nisso também, não existe a pessoa que equilibra tudo e é ótima, assim, mentira. Isso é a vida do Instagram, né? Não existe, isso não existe. É difícil, é super difícil. E, de novo, não tem uma solução única. E é decisão puramente pessoal do que é mais importante para você. Tem gente que se realiza trabalhando, tem gente que trabalha não é um objetivo final.
é uma escala, né? Um contínuo ali que você vai ter que dizer onde está a sua balança. Eu, para mim, tenho que 90% das minhas decisões normalmente penderam para o lado pessoal, para falar a verdade. Mas naqueles 10% que era o profissional, eu dei 300% do meu esforço. O fato de eu ter escolhido logo no começo ir para Unilever, por exemplo, ao invés de ter talvez ido para uma empresa de consultoria, que era algo que muita gente estava fazendo na época, ou para o mercado financeiro, teve um pouco a questão do autoconhecimento do que eu gostava, do que eu não gostava, mas teve também, será que eu quero trabalhar 18 horas por dia logo de cara? Não sei se é isso que eu quero. Eu sempre tive a priorização para a parte do life, mas quando eu estava no trabalho, eu sempre dei tudo e mais um pouquinho. E eu tenho que, às vezes, tomar cuidado, especialmente agora com família, criança, em onde é que está essa minha escala, porque eu tenho a tendência de virar workaholic. Então, eu tenho essa tendência e eu preciso tomar um pouco desse cuidado. Essa intensidade, e aí, o que eu diria? Eu acho que, assim, também com o tempo, cuidado, o amadurecimento te traz alguns benefícios. E eu vou fazer uma analogia com futebol aqui, porque eu sempre joguei, gosto muito também. Mandado. Ainda mais curiosidades, ouvintes, esse episódio está sendo gravado há poucos dias do início da Copa do Mundo, então a gente tá aqui totalmente copados no momento da gravação desse episódio. Uma analogia com futebol é que, às vezes, no começo, você é um jogador novo, você corre. O que te faz ser bom? Cara, moleque, corre pra caramba, vai pra todos os lugares do campo. E aí, no final da carreira, você é mais esperto, você corre para onde você sabe onde a bola vai chegar, você não precisa correr para tudo quanto é lado. Então, eu acho que a analogia no trabalho tem um pouco disso também. Se você for esperto o suficiente, você descobre os atalhos do campo. Priscila, parece muito usando um termo meio economês aqui, é uma alocação ótima de recursos, como que você prioriza, aloca melhor o teu tempo no que vai te trazer o melhor retorno. A sua função objetivo, você, assim, foram tantas iterações ali no seu modelo que você já aprendeu onde colocar os recursos melhor. A sua cabeça faz isso. Mas isso, se você estiver disposto a passar por esse feedback loop aí, a passar pelas iterações e ver, não funcionou. E aprender com seus erros também, porque senão você pode continuar sendo a pessoa que vai correr para sempre, mirandinha, né? Que corre. Pode ser que a sua carreira seja isso também. Agora, se você aprender onde estão os atalhos, eu acho que é possível você também ter esse balanço de work and life um pouco mais consistente. Muito bom. Olha, Priscila, fiquei muito pensativo de como que eu preciso encerrar esse episódio, porque chegamos no final dele, olha só, passou tão rápido. Mas eu acho que no lugar de eu encerrar ele, eu quero tentar estender o papo com algumas recomendações de livros, conteúdos, o que você acha que foram importantes para você durante a tua jornada profissional. E aqui não necessariamente livros ou recomendações técnicas, pode ser uma recomendação que foi importante para você em um momento ali da tua carreira. Porque o Plano Real, ele é uma porta de entrada para criar interesse. Pelo amor de Deus, é um episódio de 10 minutos sem termos técnicos, não tem absolutamente nada de instrução normativa de Banco Central aqui. O motivo do projeto é muito incentivar e criar curiosidade para as pessoas. Priscila, se você pudesse recomendar livros ou conteúdos que te ajudaram a se desenvolver pessoalmente, tecnicamente, como uma profissional do mercado financeiro, o que você responderia e recomendaria aqui de bate-pronto para o pessoal? Já dizendo que eu sou muito mais soft skills do que hard skills, você já imagina que a recomendação ela vai vir mais ou menos nesse espectro. Por favor. Na parte técnica, tem 2 livros que recentemente mudaram a minha forma de ver a vida e ver a economia, ver o mercado financeiro, ver a sociedade. O primeiro deles é o Nudge, do Thaler, né, que traz esses princípios comportamentais para a economia. Né? Questiona um pouco essa questão de que, olha, somos seres racionais, tomamos decisões totalmente de forma racional, levando em considerações todos os inputs para que a gente otimize sempre todas as escolhas da nossa vida. Então, assim, questiona um pouco isso, essa linha... A escolha sempre ser racional? Homos econômicos, né? Então, é um livro super bacana sobre isso. Te faz pensar muito. Um outro nessa área técnica, eu diria, é Core Economics, que traz um pouco do contexto, né? Eu estou saindo do individual, de você entender escolhas individuais, mas de a gente entender escolhas como sociedade, de como é que a pobreza funciona, qual que é a economia da pobreza. E eu acho que, sem polarizar a discussão, mas eu acho que independente de em que espectro político e social você está, eu acho que é um livro rico para a gente entender, às vezes,
Muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente não entende, então é um livro que te faz entender um pouco melhor sobre a economia do que é ser pobre. Então, para mim, esse é um livro riquíssimo. E aí eu vou trazer, eu acho que talvez 3 já do lado mais soft, né? Mas, ótimas recomendações, e até só quero antecipar, antes de você mencionar os 3, que na descrição do podcast eu vou colocar todos esses links dos livros que a Priscila tá comentando, então não precisa se preocupar em correr pro Google, que já vai estar na descrição do episódio. Um deles é Range, que fala sobre justamente essa experimentação. Ele compara o exemplo do Roger Federer com o Tiger Woods, de um cara que foi especialista desde o começo. O Tiger Woods, 2 anos de idade, estava com um taco de golfe na mão, super especialista. E o Federer como um cara sensacional, que na verdade só decidiu que ia jogar tênis lá aí dos muitos anos da vida, já quase queria ter jogado futebol. Que eu acho que é muito relevante para essa questão de experimentação. Eu sou muito mais pro lado de, como vocês devem ter notado, experimentei um pouquinho aqui, experimentei um pouquinho ali, experimentei um pouquinho aqui, que de alguma forma contribuiu para eu estar onde eu estou hoje também. Então, assim, Range é um livro do David Epstein que é muito bacana, que fala sobre essa experimentação, né, essa multidisciplinaridade. Think Again, do Adam Grant, que eu amo, é um cara bacanésimo, que fala sobre psicologia organizacional, te faz repensar certas coisas e te faz se auto-questionar sobre opiniões que a gente tem, de sempre estar disposto a ter essa mente aberta. Eu diria, o fato de eu estar aqui em inovação, a gente está sempre precisando repensar. Estão sempre chegando coisa nova, eu estou precisando repensar os meus modelos diariamente. É um livro também que eu acho que é bacana. E o último, que é aí uma questão muito mais quase autoajuda ali, mas que assim, de todos os livros que eu li, talvez um pouco nessa questão do work-life balance, juntando, é um livro chamado Atomic Habits, do James Clear, que é um livro que, assim, eu que estudei um pouco aí de economia comportamental, ciência comportamental, tudo super teórico. E esse cara, ele traz coisas bem práticas de como é que isso se traduz no dia a dia. E como é que você consegue, de fato, fazer um pouco de work-life balance com alguns truques práticos. Então, assim, vai desde o pensamento sobre a economia da pobreza até o dia a dia de como é que você organiza a sua vida. Tá aí a minha coletânea de recomendações. Sensacional. Nossa, sensacional. Acho que 5 recomendações muito boas. E lembrando que elas vão estar aqui na descrição do episódio. Então, se você tá curioso para saber quais são, né? Então, não tem que se esforçar muito para procurar, já vai estar aqui na descrição do episódio. E Priscila, agora, finalmente, assim, para encerrar, assim, sem palavras, para primeiro agradecer o teu tempo que você dedicou para bater esse papo com a gente. Eu acredito que essas experiências pessoais, elas têm um poder bem forte de inspirar a gente, clarear o caminho, para que também outras pessoas ao nosso redor e quem tá ouvindo possa entender um pouco até e refletir sobre os próximos passos, que seriam aí, entre aspas, ótimos também, pensando em termos meio econômicos para nossa carreira. Acho que nenhum passo é ótimo, mas o que eu gosto do que você traz muito, essa parte experimental, essa parte meio científica da nossa carreira, que acho que nem todo passo e nem toda movimentação ela necessariamente vai ser perene pro resto da nossa vida, mas ela tem um potencial gigante de transformar a gente em pessoas melhores, profissionais melhores, e aí sim a gente entender o que faz sentido pro nosso atual momento e o que a gente quer construir para o futuro. E para encerrar o episódio, na verdade, o encerramento ele é todo teu. As últimas palavras aqui do episódio serão suas, então fica super à vontade. Queria agradecer de novo o convite. Super bacana poder falar da minha trajetória. Quero, na verdade, chamar atenção para o fato da minha carreira ter sido não linear. Então, sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de você parar, pensar, adaptar e mudar. Algo que eu sempre levei para mim foi tomar as oportunidades e sempre fazer as coisas com muito esmero onde quer que eu estivesse. Eu acho que isso de alguma forma se refletiu para dar certo do jeito que deu e para me trazer onde eu estou. E nada está escrito em pedra, é só uma questão da gente também buscar. Então, não sei, né, meio piegas, mas fica aí como algo que de fato aconteceu na minha vida. Eu acho que fica aí como uma palavra aí de encorajamento para quem está ouvindo.
E aí, ouvintes, o que vocês acharam da entrevista? Se você gostou do conteúdo e desse formato, não esquece de compartilhar com família e amigos nas redes sociais, porque não só ajuda na divulgação do projeto, mas também dá visibilidade para profissionais como a Priscila, que dedicam anos da sua vida para construir e desenvolver o nosso mercado financeiro. Se você quiser mandar feedbacks do episódio, escreve para falecom@gabrielfalco.com.br. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.